As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 5. Bom, se alguém estiver ouvindo aí, se alguém entrou aí no meu canal e estiver ouvindo esse livro áudio As Aventuras de Sherlock Holmes, essa é a parte 5. Se você estiver ouvindo, se quiser entender, tem que voltar nas outras partes, obviamente. Se você começar a ouvir aqui na parte 5, aqui, você não vai entender bem a história. Toda a sua fé será testada nesse único ponto. Assim ficou decidido pelo Sagrado Conselho dos Quatro. Sua filha é jovem e não queremos que se case quando já estiver com cabelos grisalhos, mas tampouco a privaremos de uma escolha. Nós, os anciãos, já temos muitas novilhas, mas nossos filhos também devem ter as suas. Stangerson é pai de um filho e Drebber de outro, qualquer um dos quais receberia com satisfação sua filha em casa. Que ela escolha entre os dois. São jovens e ricos, e ambos professam a verdadeira fé. O que diz a isso? John Ferrier continuou calado por alguns minutos, com o senho franzido. Conceda-nos algum tempo, disse Ferrier, afinal. Minha filha ainda é muito nova, mal chegou à idade de casar. Ela terá um mês para decidir, portanto, disse Young, levantando-se. Terminando esse prazo, deverá dar sua resposta. Quando já ia cruzar a porta, ele se virou, com o rosto vermelho e os olhos fuzilando. Seria muito melhor, John Ferrier, que você e sua filha fossem agora dois esqueletos calcinados no alto da Serra Branca, em vez de estarem enfrentando com suas vontades insignificantes as ordens dos quatro sagrados, vociferou Young. Com um gesto ameaçador, Young cruzou a porta e John Ferrier ouviu a areia do jardim rangendo sob suas pesadas botas. Ainda estava sentado, com os cotovelos sobre os joelhos e meditando na maneira de dar a notícia à filha Lucy, quando sentiu o toque de uma mão macia sobre a sua e, erguendo os olhos, viu-a de pé ao seu lado. Ao olhar para aquele rostinho pálido e amedrontado, Ferrier percebeu que ela ouvira toda a conversa. Não pude deixar de ouvir, disse Lucy em resposta ao olhar do pai. A voz dele ecoava por toda a casa, pai. Oh, pai, o que faremos agora? Não se assuste, filha, ele respondeu, puxando-a para si e acariciando-lhe os cabelos castanhos com a mão calejada. Daremos um jeito. De um modo ou de outro, daremos um jeito. Continua com as mesmas ideias sobre aquele rapaz, não? Um soluço e um aperto em sua mão foram a única resposta. Sei muito bem que não mudou de ideia, e se me dissesse o contrário, eu não acreditaria. Hope é um belo rapaz, e além disso, também é cristão, o que torna muito superior a essa gente daqui, apesar de todas as suas rezas e sermões, da boca para fora. Amanhã, uma expedição vai partir para a Nevada e darei um jeito de enviar uma mensagem a ele, explicando o dilema em que nos encontramos atualmente. Se reconheço bem o rapaz, garanto que ele virá com mais rapidez que o telégrafo. Lucy sorriu por entre as lágrimas ao ouvir a comparação de seu pai. Quando chegar, Hope nos acolherá, nos aconselhará sobre a melhor coisa a fazer, mas é com você que me preocupo, pai. A gente ouve tantas histórias terríveis sobre aqueles que se opõem ao profeta. Sempre lhes acontece alguma coisa horrível. Filha, ainda não nos opusemos a ele. Se acalme, respondeu Ferrier. Quando isso ocorrer, então será hora de nos precavermos contra o perigo. Temos todo um mês pela frente. Se acalme. Findo esse prazo, no entanto, acho que teremos de dar o fora de Utah. Ir embora de Utah? Perguntou Lucy. Não temos outra saída, filha. E a propriedade, pai? Juntaremos a maior quantidade de dinheiro que pudermos, deixando o resto para trás. Se quer saber, Lucy, não é a primeira vez que penso em fazer isso. Não me agrada ficar rastejando para homem nenhum, como faz essa gente daqui, com o seu maldito profeta. Sou um cidadão americano livre e gosto de ser assim.
Talvez esteja velho demais para mudar de opinião. Se ele começar a intrometer-se em minha propriedade, pode bem dar de cara com uma carga de chumbo quente. Eles não nos deixarão partir, pai, objetou sua filha. Vamos esperar que Jefferson Hope chegue e então discutiremos o que fazer. Nesse meio tempo, não se preocupe mais, minha querida. Nem fique de olhos inchados, ou ele virá pedir-me explicações assim que a vir com a afeição transtornada. Não há nada a temer, e por ora ainda não existe nenhum perigo. Temos um mês todo pela frente, para dar um jeito. John Ferrier disse essas palavras de consolo em tom confiante, mas Lucy percebeu que ele teve mais cuidado ao fechar as portas naquela noite, além de limpar e carregar a carabina antiga e enferrujada que ficava pendurada na parede de seu quarto. Fuga desesperada. Na manhã seguinte, à entrevista com o profeta Mormon, John Ferrier foi a Salt Lake City e, encontrando o conhecido que seguiria para as Montanhas Nevadas, confiou-lhe uma mensagem para Jefferson Hope. Ali, ele relatava ao rapaz o perigo iminente que os ameaçava e explicava o quanto era importante que ele regressasse. Feito isso, sentiu-se mais tranquilo e voltou para casa com outro ânimo. Mas ao aproximar-se de casa, ficou surpreso ao ver que havia 2 cavalos presos às traves do portão. Sua surpresa aumentou quando, ao entrar, viu 2 rapazes em sua sala de estar. Um deles, de rosto comprido e pálido, acomodara-se na cadeira de balanço e tinha os pés apoiados folgadamente sobre a estufa. O outro, um rapaz de pescoço taurino, feições congestionadas e grosseiras, estava de pé diante da janela com as mãos enfiadas nos bolsos, assobiando uma canção popular. Ambos cumprimentaram John Ferrier com um movimento de cabeça e a conversa foi iniciada pelo que ocupava a cadeira de balanço. Talvez não nos conheça, disse ele. Este aqui é o filho do ancião Dreber e eu sou Joseph Stangerson. Viajamos juntos pelo deserto quando o Senhor estendeu-lhe a mão e o chamou para o rebanho verdadeiro. Como fará com todos os povos quando achar que chegou a hora? Disse o outro em voz analasada. Ele moe lentamente, mas sua farinha é finíssima. John Ferrier sentiu friamente. Já adivinhava quem eram seus visitantes. Viemos aqui, a conselho de nossos pais, pedir a mão de sua filha para um de nós 2. O que preferirem, o senhor e ela, continuou Stangerson. Como só tenho 4 esposas e o meu irmão Dreber aqui presente tem 7, creio que sou o mais conveniente. Nada disso, irmão Stangerson, exclamou o outro. A questão não é quantas esposas nós temos, mas quantas podemos sustentar. Meu pai acaba de me dar seus moinhos e, de nós 2, sou o mais rico. No entanto, minhas perspectivas são melhores, replicou o outro com veemência. Quando o senhor levar meu pai, herdarei o seu curtume e sua indústria de couros. Além disso, sou o mais velho e de posto mais elevado na igreja. Deixemos que a moça decida, disse o jovem Dreber, sorrindo afetadamente para a própria imagem refletida no espelho. Isso mesmo, vamos deixar que ela decida, disse o outro. Durante esse diálogo, John Ferrier ficara parado perto da porta, fervendo de ódio, mal contendo o impulso de chicotear os 2 jovens. Um momento, disse por fim, aproximando-se dos 2. Voltem quando minha filha chamá-los. Podem voltar, mas até lá não quero vê-los aqui novamente em minha casa. Os 2 jovens mormons o fitaram com espanto. Para eles, a disputa pela mão de Lucy era a maior honra do mundo que poderiam conceder a ela e ao seu próprio pai. Há 2 saídas nessa sala, gritou John Ferrier. Ali está a porta e ali a janela, estão vendo? Qual delas preferem usar? Sua expressão se tornara tão selvagem e as mãos descarnadas tão ameaçadoras que seus visitantes se ergueram rapidamente, batendo em retirada como 2 pássaros assustados. O velho fazendeiro seguiu até a porta. Avise-me quando decidirem quem será o noivo, disse ele, em tom sarcástico. Pagará caro por isso, gritou Stangerson, lívido de raiva. Desafiou o profeta e o conselho dos 4. Eu lhe digo que se arrependerá
do que fez até o fim de seus dias. A mão do Senhor lhe pesará, gritou o jovem Drebber. Ela se erguerá para destruí-lo, John Ferrier. Eu mesmo começarei a destruição, portanto, exclamou Ferrier furioso. E ele teria corrido para apanhar sua espingarda se Lucy não o segurasse pelo braço e o contivesse. Antes que ele pudesse se libertar, o ruído dos cascos dos cavalos indicavam que os dois visitantes já estavam fora de sua propriedade. Malditos patifes! Exclamou Ferrier, enxugando o suor da testa. Eu preferiria vê-la na sepultura, minha filhinha, que como esposa de um desgraçado desses. Eu também, pai, respondeu ela decidida. Felizmente, Jefferson Hope logo estará por aqui. Sem dúvida, ele não deve demorar muito a chegar, e quanto antes melhor, porque ignoro o que essa gente fará em seguida. Na verdade, aquele era o momento mais propício para que alguém em condições de aconselhar e ajudar fosse em socorro do velho e rijo fazendeiro e de sua filha adotiva. Em toda a história da colônia, jamais houvera um caso de desobediência explícita à autoridade dos anciãos. Se erros insignificantes eram punidos com tanta severidade, qual seria o destino daqueles dois, pai e filha? Ferrier sabia que sua riqueza e posição não seriam obstáculo ao castigo que poderia receber. Outros tão privilegiados e tão ricos e tão prestigiados quanto ele já haviam desaparecido antes, e seus bens foram doados à igreja da comunidade. Ferrier era corajoso, mas estremecia ao pensar nos terrores vagos e sombrios que pairavam sobre sua cabeça e da filha. Era capaz de enfrentar qualquer perigo conhecido de peito aberto, mas aquele suspense era exasperante. No entanto, procurou esconder seus temores da filha Lucy, fingindo dar pouca importância ao incidente. Mas ela, com o olho atento do amor filial, percebia nitidamente que ele estava apreensível e nervoso. John Ferrier esperava receber alguma mensagem ou reclamação do chefe Mormon por sua conduta com os dois jovens, e ela chegara de modo inesperado. Para sua surpresa, quando se levantou na manhã do dia seguinte, deparou-se com um pequeno retângulo de papel preso com um alfinete às cobertas de sua cama, bem à altura do peito. Nele estava escrito em letras de forma grandes e desajeitadas: faltam 29 dias para que se corrija e depois... As reticências eram mais atemorizantes que qualquer outra ameaça. O modo com que aquele aviso chegara ao seu quarto deixou John Ferrier absolutamente perplexo, já que seus empregados dormiam em sua casa separada e todas as portas e janelas haviam sido bem trancadas. Ele amarfanhou o papel e não disse nada à filha, mas aquilo o deixara com o coração gelado de pavor. Evidentemente, os 29 dias eram o que restava do mês prometido por Yong. Que tipo de força ou coragem poderia usar contra um inimigo armado de poderes tão misteriosos como aqueles? A mão que espetara aquele alfinete poderia tê-lo golpeado no coração sem que ele jamais soubesse quem o havia liquidado. E John Ferrier ficou ainda mais abalado no dia seguinte, na manhã. Estavam sentados à mesa para a primeira refeição quando Lucy apontou para cima com uma exclamação de surpresa. No meio do forro havia sido rabiscado, aparentemente, com um tição apagado, o número 28. Para sua filha aquilo era incompreensível, mas ele não lhe deu nenhuma explicação. Naquela noite, Ferrier ficou de guarda com sua carabina. Não viu nem ouviu nada, mas mesmo assim, na manhã seguinte havia um enorme 27 pintado na folha externa da porta. Assim se passavam os dias, e pontualmente, todo dia, toda manhã, John Ferrier descobria que seus inimigos mantinham registro, assinalando de alguma forma visível quantos dias ainda lhe restavam daquele mês para ele dar a sua resposta. Às vezes os números fatais surgiam nas paredes,
em outras no assoalho e ocasionalmente em pequenos cartazes pregados no portão ou nas grades do jardim. Apesar de toda a sua vigilância, John Ferrer não conseguia descobrir como eram postos os avisos diários em sua casa. Um horror quase supersticioso dominava ao vê-los. Tornou-se agitado e macilento, e seus olhos adquiriram a expressão perturbada da criatura perseguida. Agora só tinha uma esperança na vida, a chegada do jovem caçador que estava em Nevada. Os 20 dias se reduziram a 15, depois a 10, mas ainda não havia notícias do ausente. Um por um, os números iam ficando cada vez mais baixos e ainda não havia o menor sinal de Jefferson Hope. Sempre que um cavaleiro passava galopando pela estrada ou um carreteiro gritava para uma parelha, o velho fazendeiro corria para o portão com o coração disparado, pensando que finalmente chegava o socorro. Por fim, quando viu o número 5 reduzir-se a 4, depois a 3, perdeu as esperanças, perdeu totalmente o ânimo, abandonando toda a esperança de salvação. Sozinho e conhecendo pouco as montanhas que cercavam sua propriedade, John Ferrer sabia que estava impotente para uma fuga com a filha. As estradas mais movimentadas eram atentamente vigiadas e guardadas, e ninguém podia passar sem ordem expressa do conselho. Para qualquer lado que se virasse, parecia impossível escapar do golpe que o aguardava. Ainda assim, o velho nunca hesitou em sua decisão de preferir perder a filha a permitir o que considerava uma desonra para sua filha, se casar-se com um daqueles dois. Uma noite estava sozinho e meditando profundamente sobre seus problemas, procurando em vão a maneira de evitá-los. Nessa manhã, o número 2 surgira escrito na parede da casa, e o dia seguinte seria o último dia, o tempo acabara. O que aconteceria então? Sua imaginação se encheu dos mais vagos e terríveis pressentimentos, e quanto a Lucy, o que aconteceria com ela após o seu desaparecimento? Não haveria como escapar à rede invisível que se erguia em torno deles. John Ferrer deixou a cabeça cair sobre a mesa e começou a soluçar ao pensar na própria impotência. Sumir com a filha, eles iriam atrás deles. Logo descobririam o desaparecimento da jovem que tanto cobiçavam e iriam no seu encalço. O que era aquilo de repente? No silêncio da noite. O que era aquilo de repente? No silêncio da noite, ele ouviu um leve rumor de madeira arranhada, muito leve, mas perfeitamente perceptível no silêncio noturno. Vinha da porta da casa. Ferrer esgueirou-se para o corredor e ficou ouvindo atentamente. Houve uma pausa de alguns momentos e então o rumor leve e insidioso repetiu-se. Sem dúvida, alguém estava batendo muito de leve na folha da porta. Seria o assassino que chegava no meio da noite para cumprir as ordens criminosas do tribunal secreto, ou algum emissário viera lembrar que chegara o último dia do prazo. John Ferrer concluiu que a morte instantânea seria o seu fim, seria assassinado ali mesmo e depois raptariam sua filha. Seu coração confrangeu-se e ele começou a derramar lágrimas ao pensar nisso. Do lado de fora, tudo estava calmo e silencioso. Era uma bela noite, com estrelas brilhando no céu. Ele olhou para o pequeno jardim delimitado pelo portão e pelas grades, mas não havia ninguém à vista, nem ali nem na estrada. Com um suspiro aliviado, ele olhou para a direita e para a esquerda, até que, olhando para baixo, viu com o maior espanto da vida um homem estendido de bruços com os braços e pernas abertos. Ficou tão assustado com aquilo que se recostou na parede e levou a mão à garganta, sufocando o ímpeto de gritar. Seu primeiro pensamento foi de que o homem prostrado estaria ferido ou agonizando, mas, ao observar melhor, notou que ele rastejava rente ao solo,
para em seguida entrar no corredor, rápido e silencioso como uma serpente. Já dentro da casa, o homem levantou-se, de repente, fechou a porta e mostrou ao fazendeiro, atônito, o rosto corajoso e decidido de Jefferson Hope. Santo Deus, balbuciou John Ferrier, entre lágrimas, abraçando o jovem. Você me assustou. Por que tinha que chegar aqui dessa maneira? Dê-me alguma coisa para comer, pediu o outro com a voz rouca. Há 48 horas que nada ponho na boca. Ao falar, ele precipitou-se para a carne fria e o pão ainda sobre a mesa após o jantar de Ferrier e devorou-os com voracidade. E Lucy, como está? Perguntou, depois de saciada a fome. Bem, eu não lhe contei do perigo que corremos, respondeu o fazendeiro. É melhor assim, a casa está sendo vigiada, Hope, de todos os lados. A casa está sendo vigiada, é melhor assim. Foi por isso que eu tive que rastejar até aqui, Ferrier. Eles podem ser muito espertos, mas não o bastante para agarrar um caçador Hawshay. John Ferrier se sentia outro homem agora ao perceber que contava com o apoio dedicado do jovem. Tomou a mão calosa do jovem e apertou firmemente. Você é um homem de quem me orgulho, Jefferson Hope. Disse, muitos poucos tiveram a coragem de se expor ao perigo e às dificuldades que enfrentamos. Talvez tenha razão, respondeu o jovem caçador. Eu o respeito, mas se estivesse sozinho nessa enrascada, eu pensaria 2 vezes antes de enfiar minha cabeça nesse vespeiro. Esse povo é muito perigoso. Eu conheço a sua fama, de longa data, disse Jefferson Hope. É por causa de Lucy que estou aqui, na verdade. E antes que lhe aconteça algum mal, acho que haverá um a menos na família. Hope, em Utah, o que devemos fazer? Amanhã é nosso último dia, e se não começar a agir esta noite, estará perdido. Tenho uma mula e 2 cavalos esperando na ravina da Águia. De quanto dinheiro dispõe? $2.000 em ouro e 5.000 em notas. Isso basta, tenho mais ou menos isso comigo. Podemos seguir para Carson City pelas montanhas. É melhor acordar Lucy. Ainda bem que os criados não dormem na casa. Enquanto John Ferrier saía para falar com a filha sobre a jornada iminente, Jefferson Hope fez um pequeno pacote com todos os comestíveis que encontrou e encheu um garrafão de água, sabendo por experiência que as fontes das montanhas eram escassas e distantes uma da outra. Mal havia terminado seus preparativos quando John Ferrier voltou com Lucy, já vestida e pronta para partir. O encontro dos 2 enamorados foi caloroso e cheio de emoção, mas rápido porque os minutos eram preciosos e havia muita coisa a fazer. Devemos partir imediatamente, disse Jefferson Hope, falando em voz baixa, mas decidida, como alguém que percebe a enormidade do perigo, mas está disposto a tudo para enfrentá-lo. As estradas da frente e dos fundos estão todas guardadas, mas com cautela podemos sair pela do lado e cruzar os campos. Quando chegarmos à estrada, estaremos a apenas 3 quilômetros da ravina onde deixei os animais. Ao amanhecer já estaremos em plena montanha. E se formos detidos? Perguntou John Ferrier. Hope bateu na coronha do revólver preso à sua cintura e escondido pela túnica. Se eles forem muitos para nós, ao menos levaremos 2 ou 3 conosco, disse Jefferson Hope com um sorriso nos lábios. Todas as luzes da casa foram apagadas e pela janela escura John Ferrier ficou olhando os campos que eram seus e que ele estava prestes a abandonar para sempre. Há muito tempo ele vinha se preparando para o sacrifício, de modo que a ideia da honra e da felicidade de sua filha supusera qualquer pesar pela fortuna arruinada. Tudo parecia tão tranquilo e feliz. As árvores farfalhantes e a vasta e silenciosa areia do trigal, que seria difícil imaginar-se uma ameaça mortal pairando sobre o lugar.
No entanto, o rosto pálido e apreensivo do jovem caçador indicava que, ao aproximar-se da casa, pudera ver o suficiente para saber o que os esperava. John Ferrier carregou a bolsa com o dinheiro em ouro e notas. Jefferson Hope cuidou das escassas provisões de água, enquanto Lucy levava um pequeno embrulho com os seus pertences mais valiosos. Abrindo a janela, lenta e cautelosamente, eles esperavam até que uma nuvem escura deixasse a noite mais sombria, e então um por um passaram para o pequeno jardim. Mal ousando respirar, cruzaram uma estreita faixa de terra, agachados até que chegarem ao abrigo da sebe, junto à qual se foram esgueirando até uma abertura que dava para os campos de trigo. Tinham acabado de chegar a esse ponto quando o jovem caçador segurou seus dois companheiros e os puxou para uma parte mais escura, onde ficaram trêmulos e calados. Era uma sorte que a vida nas pradarias tivesse dotado Jefferson Hope de um ouvido apuradíssimo. Assim que ele e seus amigos se encolheram na sombra, ouviram um pio melancólico do mocho da montanha e alguns metros deles, que foi respondido imediatamente por outro pio, a curta distância. No mesmo instante, um vulto idêntico e escuro surgiu. No mesmo instante, um vulto indefinido e escuro surgiu pela abertura que quase tinha usado, repetindo o pio lamentoso e, segundo o homem, destacou-se da escuridão. Amanhã à meia-noite, disse o primeiro em tom que indicava autoridade, quando o mocho piar 3 vezes. Certo, replicou o outro. Devo informar o irmão Dreber? Sim, conte a ele e que ele conte aos outros. 9 por 7, 7 por 5, disse o outro, e as duas sombras desapareceram em direções opostas. Evidentemente, suas últimas palavras eram uma espécie de código e contrassenha. Assim que o ruído dos passos sumiu na distância, Jefferson Hope levantou-se rapidamente e, ajudando os companheiros na passagem pela abertura, conduziu-os através dos campos de plantação com a maior velocidade possível, amparando e quase carregando Lucy quando as forças da jovem pareciam falhar. Depressa, depressa, ele dizia de vez em quando, com a voz ofegante. Estamos cruzando a linha de sentinelas, tudo depende de nossa rapidez, depressa. Quando chegaram à estrada, os avanços foram maiores. Só uma vez encontraram alguém, mas então esgueiraram-se para um campo de cultivo e assim evitaram ser reconhecidos. Mas antes de chegarem à cidade, o caçador embranhou-se por uma trilha acidentada e estreita que conduzia às montanhas. 2 picos escuros surgiram acima deles em meio à escuridão da noite. Agora passavam pelo desfiladeiro entre os 2 picos, rumando para a ravina da Águia, onde os cavalos os esperavam. Com instinto certeiro, Jefferson Hope foi seguindo o caminho em meio aos gigantescos penhascos, ao longo do leito de um rio seco, até chegar ao recanto isolado que as rochas ocultavam, onde estavam os animais. Lucy foi colocada sobre a mula e o velho John Ferrier montou um dos cavalos com sua sacola de dinheiro. Jefferson Hope saltou para a sela do outro animal e começou a guiar seus companheiros ao longo da passagem perigosa e escarpada. Era um caminho complicado para quem não estivesse habituado a enfrentar a natureza e seus piores aspectos. A um lado elevava-se um paredão rochoso com mais de 300 metros de altura, negro e ameaçador, com longas colunas basálticas que surgiam na superfície áspera, como as costelas de um monstro petrificado. Do outro lado oposto, uma confusão selvagem de rochas e pedregulhos tombados impossibilitava qualquer avanço. No meio passava a trilha irregular, tão estreita em alguns pontos que eles eram obrigados a seguir em fila indiana, e tão acidentada que só cavaleiros muito experientes conseguiriam atravessá-la. No entanto, apesar de todos os perigos e dificuldades, os fugitivos sentiam o coração aliviar-se
porque cada passo à frente aumentava mais e mais a distância entre eles e o terrível despotismo do qual fugiam. Mas em pouco tempo tiveram a prova de que ainda estavam dentro da jurisdição dos santos. Haviam chegado à parte mais agreste e desolada da passagem, quando a jovem deixou escapar um grito de susto e apontou para o alto. Em uma rocha que dominava a trilha, destacava-se escura e nítida contra o céu, havia uma sentinela solitária vigiando os arredores. Como eles também haviam sido detectados ao mesmo tempo, a interpelação militar soou imediatamente no silêncio da ravina. "Quem vem lá?" "Viajantes a caminho de Nevada", respondeu Jefferson Hope, com a mão sobre o rifle pendurado na sela. Eles puderam ver o guardião solitário erguendo a arma e prescrutando a escuridão mais abaixo, como se não tivesse satisfeito com a resposta. "Com permissão de quem?" perguntou o vigia. "Dos 4 sagrados", respondeu John Ferrier. Sua experiência com os mormons lhe ensinara que era aquela a maior autoridade a qual poderia referir-se. 9 por 7, gritou a sentinela. 7 por 5, disse Jefferson Hope, rapidamente recordando a contrassenha que ouvira no jardim. "Passe, e que o Senhor os acompanhe", gritou a voz do vigia que vinha de cima. Depois daquele ponto, a trilha alargara-se e os cavalos puderam prosseguir ao trote. Olhando para trás, os fugitivos viram o vigilante solitário apoiado na carabina e compreenderam que haviam passado pelo último posto de guarda do povo escolhido e que a liberdade estava diante deles. Os Anjos Vingadores. Durante toda a noite, eles passaram por desfiladeiros intrincados e trilhas irregulares cobertas de cascalho. Por várias vezes se perderam, mas o grande conhecimento de Hope das montanhas permitiu que reencontrassem a trilha. Quando amanheceu, surgiu diante deles um cenário simplesmente de beleza fantástica, embora selvagem. Em todas as direções, os cumes nevados pareciam barrar-lhes o caminho, despontando um atrás do outro até desaparecerem nas brumas da distância. As encostas rochosas de cada lado deles eram tão íngremes que os pinheiros e os laríceos pareciam suspensos acima de uma cabeça, bastando apenas uma rajada de vento para despencarem sobre eles. Esse temor não era apenas uma ilusão, porque o vale estéril estava entulhado de árvores e rochas, caídas de maneira semelhante. No momento em que passavam por ali, uma enorme rocha rolou pelas encostas íngremes, com um estrondo enrouquecido que provocou ecos nas gargantas silenciosas do lugar e assustou os cavalos fatigados, fazendo-os galopar. Quando o sol subiu lentamente acima do horizonte, os picos das gigantescas montanhas foram se iluminando um após o outro, como lâmpadas em um festival, até ficarem todos vermelhos e cintilantes. O magnífico espetáculo animou o coração dos 3 fugitivos, dando-lhes nova energia. Parando junto a uma torrente impetuosa que brotava de uma ravina, e deram de beber aos cavalos, enquanto eles aproveitavam a ocasião para um desjejum apressado. Lucy e o pai gostariam de demorar um pouco mais, porém Jefferson Hope foi inflexível. "Não podemos, Lucy, nos dar o luxo de um descanso prolongado. A essa altura, eles já estão no nosso rastro", disse o rapaz. "Tudo dependerá da nossa velocidade. Quando estivermos a salvo em Carson, poderemos descansar à vontade pelo resto da vida." Durante todo aquele dia, continuaram a difícil travessia pelos desfiladeiros e, ao anoitecer, acreditavam ter uns 50 quilômetros de vantagem sobre seus perseguidores. À noite, escolheram a base de um morro onde os rochedos os protegiam do vento gelado. Ali, aconchegados uns aos outros, para se aquecerem, dormiram algumas horas, mas antes do amanhecer já estavam de pé e novamente a caminho. Não tinham visto nenhum sinal de perseguidores, o que levou Jefferson Hope a concluir que já estavam praticamente fora do alcance da terrível organização religiosa, cuja ira haviam despertado. Ele não podia imaginar
A que distância chegava aquela mão de ferro? Nem com que rapidez ela desceria para aniquilá-los. Mais ou menos na metade do segundo dia de fuga, as poucas provisões que haviam levado começaram a escassear. Mas esse era um detalhe que pouco preocupava Jefferson Hope, porque havia muita caça nas montanhas e, com frequência e em ocasiões anteriores, ele dependera de seu rifle para garantir o próprio sustento. Escolhendo um recanto abrigado, ele empilhou alguns galhos secos e fez uma boa fogueira para aquecer os companheiros, já que agora estavam a uns 1.500 metros acima do nível do mar e o ar era frio e cortante naqueles lugares. Após amarrar os animais, despediu-se de Lucy, jogou o rifle no ombro e partiu em busca da caça que aparecesse diante dele. Olhando para trás, viu o velho e a jovem acocorados junto ao fogo vivo, enquanto os 3 animais permaneciam imóveis mais ao fundo. Depois os rochedos impediram que ele continuasse a vê-los. Caminhou por uns 3 quilômetros, subindo e descendo uma ravina após a outra sem nenhuma sorte. Embora achasse que havia muitos ursos nas imediações, a julgar pelas marcas deixadas nas cáscaras das árvores e por outras indicações. Por fim, após 2 ou 3 horas de busca inútil, quando já estava se desesperando e pensando em voltar, ergueu os olhos por acaso e avistou algo que encheu seu coração de satisfação. Na borda de um penhasco inclinado, uns 100 metros acima, viu algo que parecia um carneiro, mas com chifres enormes. O chifre comprido, pois é chamado assim, certamente estava ali guardando um rebanho que o caçador não podia ver. Por sorte, o animal estava indo na direção oposta, por isso não o pressentiu. Deitando-se de bruços, Jefferson Hope apoiou o rifle em uma rocha e fez uma pontaria cuidadosa antes de apertar o gatilho. O animal deu um salto, tropeçou na borda do precipício e depois rolou para o vale mais abaixo. Era um animal pesado, demais para ser carregado, de modo que o caçador contentou-se em cortar-lhe um quarto e parte do flanco. Com seu troféu sobre o ombro, Jefferson Hope apressou-se a voltar, porque a noite se aproximava rapidamente. Entretanto, mal começara a caminhar quando percebeu a dificuldade que se encontrava. Em sua ansiedade, ultrapassara as ravinas que ele conhecia e agora tinha problemas em encontrar o caminho por onde chegar até ali. O vale em que estava era dividido e subdividido em inúmeras gargantas, tão parecidas que era quase impossível distinguir uma da outra. Embranhou-se em uma delas por 1,5 km ou pouco mais até chegar a um rio de montanha que, tinha certeza, nunca vira antes. Achando que tomara a direção errada, tentou outro rumo, com o mesmo resultado. A noite caía rapidamente e estava quase escuro quando, finalmente, viu-se em um desfiladeiro que era familiar. Mesmo assim, não foi fácil seguir o caminho certo, porque a lua ainda não despontara e os altos penhascos das margens tornaram a escuridão ainda mais profunda. Sobrecarregado com a parte da caça abatida, cansado pelo esforço, ele seguia cambaleando, animado pela ideia de que cada passo o levava para mais perto de Lucy e que carregava o suficiente para garantir a alimentação pelo resto da viagem. Finalmente chegou à entrada do desfiladeiro, em que deixara seus companheiros. Mesmo na escuridão, pôde reconhecer o perfil dos penhascos que o cercavam. Imaginou que pai e filha deveriam estar esperando ansiosamente por ele, pois ficara ausente por quase 5 horas. Cheio de alegria, levou as mãos à boca e gritou um forte "Olá!", que reboou por todo o vale, avisando que já se aproximava. Fez uma pausa e ficou esperando uma resposta, cheio de ansiedade. Nada chegou até ele, a não ser seu próprio grito, que ecoou nas ravinas profundas e silenciosas e voltou aos seus ouvidos em incontáveis repetições. Gritou novamente, mais alto que antes,
e pela segunda vez não ouviu nenhum sussurro dos amigos que ali deixara tão pouco antes. Um terror vago, indescritível, apoderou-se dele, fazendo com que corresse freneticamente em sua agitação, deixasse cair o alimento precioso. Quando, por fim, dobrou a curva da trilha, teve uma visão total do lugar, a fogueira fosca acesa. Ali ainda havia uma pilha de tições cintilantes, mas era evidente que o fogo não fora reavivado desde a sua partida. O mesmo silêncio mortal reinava nos arredores. Com o temor transformado em certeza, ele continuou a correr. Não havia um único ser vivo perto dos restos da fogueira. Animais, homem e mulher haviam desaparecido. Era óbvio que algum desastre terrível e repentino ocorrera em sua ausência. Uma catástrofe que atingira todos eles, mas que não deixara o menor vestígio. Atordoado, perturbado por aquele golpe, o jovem Jefferson Hope sentiu a cabeça girar e precisou apoiar-se no rifle para não cair. Logo se recuperou da passageira impotência, porque era essencialmente um homem de ação. Pegando um pedaço de lenha meio consumido da fogueira, soprou até conseguir uma chama e com ela começou a examinar o pequeno acampamento. O solo parecia pisoteado por vários cascos de cavalos, indicando que um grande grupo de cavaleiros dominara os fugitivos. A direção das pegadas revelava que depois disso tinham todos voltado a Salt Lake City. Será que seus dois companheiros tinham sido levados com eles? Jefferson Hope já quase se convencera disso quando seus olhos perceberam algo e cada nervo de seu corpo estremeceu. Um pouco adiante, a um lado do acampamento, havia um montículo de terra avermelhada que, disso ele tinha certeza, não estava ali antes. Não havia dúvida de que era uma sepultura recente. Ao aproximar-se, ele reparou que um pedaço de madeira fora cravado sobre o monte de terra com um papel enfiado na bifurcação da madeira. A inscrição no papel era curta, mas dizia tudo. John Ferrier, que foi de Salt Lake City, falecido no dia 4 de agosto de 1860. Então, o vigoroso velho que deixara ali tão pouco antes havia desaparecido, havia sido assassinado, e aquele era o seu último epitáfio. Jefferson Hope olhou em torno, desesperado, à procura de uma segunda sepultura, a da amada. Não encontrou. Lucy fora levada por seus terríveis perseguidores para cumprir o destino que lhe tinham traçado, o de pertencer ao harém do filho de um ancião. Quando o jovem caçador compreendeu que esse seria o destino inevitável da moça e que era incapaz de evitá-lo, também desejou estar deitado do lado do velho fazendeiro em uma sepultura silenciosa. Entretanto, seu espírito combatido mais uma vez sacudiu a letargia e a covardia provocada pelo desespero. Já que nada mais lhe restava, pelo menos poderia dedicar sua vida a fazer justiça. Além de paciência e perseverança, ele também aprendera, talvez com os índios, com os quais convivera algum tempo, a persistir no espírito de algo, de justiça. Enquanto permanecia de pé ao lado do fogo que se extinguia, sentiu que a única coisa capaz de amenizar sua dor seria procurar Lucy, onde fosse, e resgatá-la, executada por suas próprias mãos, ou tirá-la das mãos dos terríveis sanguinários e fosse executado junto com ela no momento do resgate. Naquele momento, decidiu Jefferson Hope que sua vontade férrea e sua energia inesgotável seriam dedicadas exclusivamente a essa finalidade: encontrar Lucy, pegá-la de volta. Com o rosto pálido e taciturno, voltou até onde deixara cair o pedaço de carne, e depois de atiçar o fogo agonizante, cozinhou o suficiente para durar alguns dias. Fez um fardo com aquele alimento e, embora cansado, começou a caminhar de volta às montanhas, seguindo o rastro dos anjos vingadores. Durante 5 dias,
com os pés doloridos e caindo de cansaço, percorreu os desfiladeiros já cruzados no lombo do cavalo. À noite, deitava-se para dormir algumas horas entre as rochas, mas antes de o dia romper, já percorrera um bom caminho. No sexto dia, chegou à ravina da Águia, local em que começara aquela fuga infeliz. Dali, podia ver a terra dos santos. Exausto e enfraquecido, apoiou-se no rifle e ergueu o punho descarnado contra a cidade silenciosa que se estendia mais abaixo. Enquanto a observava, notou que havia bandeiras desfraldadas em algumas das ruas principais e outros sinais de festa. Ainda estava imaginando o que poderia ser aquilo, quando ouviu o ruído de cascos de cavalo e viu um cavaleiro que vinha na sua direção. Quando o homem chegou mais perto, Jefferson Hope reconheceu um mormon chamado Cooper, a quem prestara serviços em várias ocasiões. Aproximou-se dele com o objetivo de perguntar o que acontecera com Lucy Ferrier. Sou Jefferson Hope. Se lembra de mim? Disse. O mormon olhou para ele com disfarçável espanto. Na verdade, era difícil reconhecer naquele andarilho sujo e esfarrapado, de rosto encovado e olhos febris, o jovem, belo, garboso caçador de dias passados. Mas, quando teve certeza da identidade do homem, a surpresa do mormon transformou-se em consternação. Jefferson, é loucura vir aqui, exclamou. Minha vida estará em perigo se me virem falando com você. Os 4 sagrados expediram a ordem para capturá-lo por ter ajudado John Ferrer e a filha a fugir. Não tenho medo deles, nem de suas ordens, respondeu Jefferson Hope com sinceridade. Você deve saber alguma coisa sobre esse assunto, Cooper. Por tudo que lhe é mais sagrado, peço que responda a algumas perguntas minhas. Sempre fomos amigos. Por Deus, não me recue esse pedido. Não me recuse. De que se trata, Jefferson? Perguntou o mormon inquieto. Seja rápido. As próprias rochas por aqui têm ouvidos e as árvores têm olhos. O que aconteceu a Lucy Ferrier? Por Deus, me diga. Ela se casou ontem com o jovem Dreber. Coragem, homem, coragem. Não lhe sobra muita vida, pelo que estou vendo. Fuja daqui enquanto é tempo, Jefferson. Fuja para bem longe dessa gente. Não se importe comigo, meu amigo, disse Jefferson Hope fracamente. Até seus lábios haviam perdido a cor, e ele se deixou cair sobre a rocha em que se encostara. Casou-se? Foi o que disse? Exatamente, ontem. É por isso que a casa dos donativos está toda embandeirada. Houve uma discussão entre Dreber e Stangerson, porque não chegavam a um acordo sobre quem ficaria com a moça. Ambos estavam no grupo que os perseguiu e Stangerson baleou o pai da moça, o que parecia dar-lhe mais direito de ficar com a posse. Mas quando o caso foi levado ao conselho, o profeta decidiu por Dreber, que era apoiado por um grupo mais forte. De qualquer modo, nenhum deles a teria por muito tempo, porque ontem eu vi a morte no rosto da moça. Nunca vi alguém tão triste em minha vida. Ela parece mais um fantasma do que uma mulher. Já vai embora? Sim, vou, respondeu Jefferson Hope, que se levantara. Seu rosto parecia esculpido em mármore. Tão duras e imóveis eram as feições, enquanto os olhos ardiam com um brilho funesto. Para onde vai, meu amigo? Não interessa, ele respondeu. Pendurou o rifle no ombro, começou a caminhar a passos largos pelo desfiladeiro e rumou para o coração das montanhas, onde ficavam os covis dos animais ferozes. Mas nenhum desses animais era mais feroz e perigoso neste momento do que Jefferson Hope. A previsão do mormon foi cumprida com incrível rapidez. Fosse pela morte terrível de seu pai ou pelos efeitos do odioso casamento a que fora obrigada, a linda Lucy nunca mais se levantou a cabeça e foi definhando até morrer um mês depois. O brutal Dreber, que a desposara principalmente por causa dos bens de
John Ferrier não pareceu nem um pouco abalado pela morte da esposa, mas suas outras esposas lamentaram e velaram seu corpo na véspera do sepultamento, segundo os costumes mormons. Ainda estavam reunidas em volta do ataúde nas primeiras horas da manhã, quando, para seu assombro, a porta foi escancarada e elas viram um homem de expressão terrível, um selvagem, que invadiu o recinto, abatido, com as roupas em farrapos. Sem um olhar ou uma palavra, as aturdidas mulheres, ele se aproximou da figura branca e silenciosa que abrigara a alma pura de Lucy Ferrier. Inclinando-se, pousou reverentemente os lábios na testa gelada da morta e, tomando-lhe a mão, retirou a aliança de seu dedo. Ela não será sepultada com isso, gritou Jefferson Hope com ferocidade, pois era ele mesmo. E antes que alguém pudesse dar o alarme, ele desceu rapidamente a escada e sumiu. O incidente foi tão rápido e estranho que as próprias testemunhas poderiam duvidar do que viram ou teriam dificuldade em convencer alguém do que acontecera, se não fosse o fato inegável de que Lucifer não tinha mais no dedo a aliança de esposa. Durante alguns meses, Jefferson Hope perambulou pelas montanhas, levando uma existência selvagem e acalentando o feroz desejo de vingança que o dominara. Na cidade contavam-se histórias sobre a fantasmagórica figura que era vista, às vezes vagando pelos subúrbios ou esgueirando-se pelos desfiladeiros desertos das montanhas. Certa vez, uma bala atravessou a janela de Stangerson e cravou-se na parede a poucos centímetros dele. Em outra ocasião, quando Drebber passava sob um penhasco, um enorme pedregulho despencou-se de grande altura e ele só escapou de uma morte terrível porque jogou-se no chão ao lado. Os dois jovens mormons descobriram em pouco tempo os motivos desses atentados contra suas vidas e organizaram sucessivas expedições às montanhas na esperança de capturar ou matar o inimigo, mas sempre sem sucesso algum. Então passaram a adotar a precaução de nunca saírem desacompanhados ou depois de anoitecer, além de manterem suas casas sob vigilância. Após algum tempo, como nada mais fora ouvido sobre seu adversário e ninguém ouvira, eles acabaram relaxando essas medidas e esperavam que o tempo tivesse acalmado o furor vingativo de Jefferson Hope. Mas, ao contrário dessa expectativa, o ódio do jovem caçador só aumentava. Seu caráter era firme e implacável, e a ideia de vingança o dominara de tal modo que não deixava espaço para nenhuma outra emoção. Mas, acima de tudo, ele era um homem prático. Logo percebeu que nem mesmo sua vigorosa constituição física suportaria a tensão permanente a que era submetida. A vida ao relento e a falta de uma alimentação sadia o estavam desgastando. Tudo indicava a iminência de uma morte se continuasse a levar a vida daquele jeito. Compreendeu que assim estava fazendo o jogo dos seus inimigos e, com relutância, voltou às velhas minas de Nevada para recuperar a saúde e conseguir dinheiro suficiente para atingir seu objetivo sem passar privações. Sua intenção fora a de ausentar-se por um ano, no máximo, mas uma série de circunstâncias inesperadas fez com que permanecesse nas minas por quase 5 anos. Findo esse tempo, no entanto, a lembrança do que sofrera e a sede de vingança estavam um pouco amainadas, mas Jefferson Hope ainda queria encontrar com seus. Disfarçado e com um nome falso, Jefferson Hope voltou a Salt Lake City sem se preocupar com o que pudesse acontecer com ele, desde que obtivesse o que considerava justiça. Entretanto, lá o esperavam más notícias. Alguns meses antes, houvera um cisma entre o povo eleito, com alguns membros mais novos da igreja rebelando-se contra a autoridade dos anciãos. Em consequência, houve o afastamento de certo número de descontentes que deixaram Utah
Utah e abandonaram a crença. Entre estes estavam Drebber e Stangerson, e ninguém sabia dizer onde eles estavam. Havia rumores de que Drebber conseguira converter em dinheiro grande parte de suas propriedades e partira de lá como um homem rico, ao passo que seu companheiro Stangerson era relativamente pobre, mas não havia a menor pista sobre o rumo que haviam tomado os irmãos. Muitos homens, por mais vingativos que fossem, teriam desistido da ideia de perseguir os antagonistas diante dessa dificuldade, mas Jefferson Hope não vacilou em nenhum momento. Com os escassos recursos que possuía, mas o que conseguia ganhar em empregos temporários, ele viajou de cidade em cidade pelo país, perseguindo seus inimigos. Os anos foram passando, seus cabelos negros ficaram grisalhos, mas ele persistia em sua decisão como um cão de caça humano, a mente concentrada inteiramente no único objetivo de encontrar